Em 2000, a Fox lançou no cinema o filme do X-Men. Entregaram uma qualidade de filme muito superior ao que o público estava acostumado quando se tratava de filme de super-herói. E deixou bem claro que o próximo filme seria o do Homem-Aranha. Essa iniciativa dos cinemas foi em conjunto com uma iniciativa editorial, pois nessa época a Marvel lançaria os quadrinhos do Universo Ultimate, um universo novo que começaria ali desde o zero, com uma pegada mais madura e mais realista, e que você não precisaria de uma bagagem de décadas de leitura para aproveitar aquilo, e a intenção era fidelizar novos leitores que se interessaram com o que viram no cinema. E aquele fã das antigas poderia curtir novas aventuras, só que com uma pegada diferente, num universo diferente. O Universo Ultimate começou primeiramente com o Homem-Aranha e logo depois com os X-Men. Ainda houveram algumas tentativas de outros heróis, como por exemplo Demolidor, Elétrica e Homem de Ferro. Só que essas publicações não fizeram lá muito sucesso e não passaram de minisséries. Essas minisséries eram baseadas em futuros lançamentos do cinema, o que para mim evidencia que a Fox teria sim interesse de fazer um filme do Homem de Ferro naquela época, só que o projeto acabou sendo cancelado e retomado pela Marvel Studios lá em 2008. Mark Millar, que estava à frente dos títulos do Ultimate X-Men, foi convidado pelos executivos da Marvel para fazer a HQ do Ultimate Wolverine. Só que ele conversou lá com os engravatados da Marvel e pediu que queria reinventar os Vingadores no universo Ultimate. Os engravatados da Marvel não acharam que Hulk, Capitão América e Homem de Ferro tivessem mais poder de venda do que o Wolverine sozinho, mas ainda assim o Mark Millar conseguiu convencer eles de darem pelo menos uma chance para ele fazer um quadrinho dos Vingadores. Para esse quadrinho, o Mark Millar exigiu os desenhos de Brian Rich, que havia trabalhado com ele poucos anos atrás em The Authority, que é uma espécie de Liga da Justiça anárquica que não vai se importar em, por exemplo, deslocar a órbita da Terra para criar uma tsunami e matar vários supervilões, mesmo que algumas cidades litorâneas sejam varridas do mapa depois dessa atitude deles. A Authority é uma equipe que cospe nas autoridades globais. Eles fazem o que quer, aonde que quer, e não estão nem aí para territórios ou para geopolítica. Eles querem resolver o problema dos supervilões e os países que lidem com isso depois. E na época muita gente achou que o Mark Millar apenas iria fazer de Supremos uma versão Authority dos Vingadores, só que o público não poderia estar mais errado. Se Authority é um quadrinho anárquico, Supremos é um quadrinho de direita, mas tão de direita que tem cenas que ele parece uma paródia. Sabe, por exemplo, aquele desenho da Velma ou então aquele filme Transe? São produções de esquerda para esquerda, mas é tão exagerado, tão over, que parece uma paródia da própria esquerda. E por mais que Supremos tenha isso e passe valores que eu não concordo, ele não deixa de ser uma baita história. Opa! Se tá gostando do vídeo até aqui, não deixa de deixar o seu like, curtir, compartilhar, se inscrever, mandar esse vídeo para 5 amigos e se quiser, seja um membro aqui do canal por apenas R$ 7,99 que você terá conteúdos exclusivos muito em breve, inclusive aqueles proibidos pelo YouTube.
A começar, Nick Fury está convocando vários gênios para trabalhar numa super equipe pesadamente financiada pelo governo americano. São eles: Hulk, que já havia aparecido e destruído Nova York, sendo detido pelo Homem-Aranha. Aqui, a origem do Hulk é um pouco diferente. O que faz o Bruce Banner se transformar no monstro é uma fórmula que mistura uma tentativa de réplica da forma do super soldado com raios gama. Só que aqui essa transformação do Hulk é menos mortal porque existe uma cura, existe remédios que fazem o Bruce Banner conseguir controlar ali a própria raiva e a própria transformação do Hulk. O único problema aqui mesmo é que nesse universo o Bruce Banner ele é muito mais inseguro e muito mais instável do que no universo regular, e isso pode acabar gerando alguns problemas que vão aparecer na HQ. E ele também perdeu o casamento, ele não tem muito trejeito social, ele é difícil de socializar, além de ser mais feio e magricela. Gigante e Vespa, outros super cientistas da área biológica, assim como Banner, que estão tendo mais sucesso. As suas experiências para criar novos super soldados e dar poderes para mais pessoas está dando mais certo aqui. Houve uma facilitação porque nessa realidade a Vespa é uma mutante, mas depois eu falo melhor deles. Homem de Ferro, que nessa realidade tem um tumor no cérebro que vai matá-lo em pouco tempo. Uma solução bem inteligente para aquele velho problema cardíaco que ele tinha, porque em 2002 esse problema cardíaco dele seria facilmente resolvido, sabe? Se ele quiser, ele até comprava um órgão mutante, como eu falei lá no meu vídeo anterior. Ele é o terceiro homem mais rico dos Estados Unidos, o que a fortuna dele somada é mais alta do que a do Jeff Bezos e a do Elon Musk juntas. Só que isso em 2002, o que faz ele, sei lá, umas 20 vezes mais rico do que os dois juntos. E se ele é apenas o terceiro mais rico do mundo, tão mais rico do que os mais ricos do mundo hoje, quem são o primeiro e o segundo mais rico do mundo nessa realidade Ultimate? E, pô, para os Estados Unidos ter uma fortuna tão grande dessa no universo Ultimate, eles têm que ser abertamente imperialistas, fazendo deles o maior vilão do planeta. Não que nessa realidade que a gente vive eles já não sejam, né? Stark está sangrando a sua fortuna para fazer algo pela humanidade enquanto lhe resta algum pouco tempo de vida. Mas não se engane, ele está faturando com isso. Toda a publicidade é gerenciada pela empresa dele. Sabe? Camisa, merchandise, tudo é marca Stark e ele está faturando. Fora que todas as armas da SHIELD são feitas na fábrica dele. Então, ele não está perdendo nenhum dinheiro. Na verdade, ele está faturando alto pra caramba. E, sabe, caridade de bilionário não existe. Caridade de bilionário é uma vara bem grande no meio da sua No máximo que acontece são as ações da empresa variando um pouco quando ele é avistado voando por aí numa armadura sem nenhuma segurança e bêbado. Acho engraçado que deixaram o Homem-Aranha de fora dessa. Só que, se ele tá fazendo todo o serviço de graça e tá sendo constantemente massacrado pela mídia, é realmente plausível deixarem ele de fora para economizar recurso e para tentar não manchar a imagem desse projeto governamental. E o Nick Fury também tenta convidar o Thor, que todos acreditam ser um mutante que controla o tempo, só que um tanto esquizofrênico
esquizofrênico, já que ele acredita ser o deus do trovão. Thor aqui é um ativista de esquerda meio hippie, que se recusa a ajudar a máquina industrial de guerra e massacre que é os Estados Unidos. E a recém-descoberta do Capitão América congelado e o fato dele despertar também colocam ele na equipe. Afinal, gênios da ciência, um bilionário que a mídia ama odiar e uma lenda irrefutável da Segunda Guerra Mundial é a propaganda perfeita para uma super equipe. O Capitão América aqui é totalmente um soldado dos anos 40. Esqueça aquele homem bonzinho e moralista que você está acostumado no cinema. Aqui o Capitão América mata. Afinal, ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Não tinha como ele se dar esse luxo de não matar ninguém durante uma guerra. Isso simplesmente não existe. Isso é totalmente irreal. E como para ele os anos 40 não fazem tanto tempo assim, afinal ele ficou congelado por volta de 60 anos, a cabeça dele permanece a mesma. Ele ainda não foi infectado por essa moralidade que, sabe, surgiu nos próximos 60 anos de existência. E ele também não se importa muito de que alguns ovos sejam quebrados ali no processo e que a missão seja cumprida. Ele ainda quer salvar todo mundo, mas se morrer um ou outro, para ele também tá tudo bem, desde que se salve o mundo. Ele também é um valentão. E se tem algum problema na equipe, ele vai tentar se isolar com aquela pessoa e sair no soco com ela. Sabe, nos anos 40, uma boa disciplina era uma coça bem dada. Ele também sabe a importância de ser um símbolo, e a HQ deixa entendido que ele passou por diversas cirurgias estéticas para ficar lindo e sarado. Afinal, ele seria aquele espelho perfeito para o jovem americano se olhar, querer ser igual e se alistar no exército. 4 gênios da ciência, sendo um deles um bilionário com interesses na operação, uma lenda da Segunda Guerra Mundial e, se precisar, um deus nórdico. Bom, para mim a fórmula tá dada. É confusão na certa? Essa HQ me faz pensar que a coisa mais irreal dos Vingadores não são as pessoas superpoderosas, e sim essas pessoas com egos enormes conseguirem trabalhar em equipe. E é justamente isso que o primeiro arco mostra. Problemas que essa super equipe junta traria para si mesmo. O que, por mais contraditório que seja, o estadunidense médio adora ver órgãos do próprio governo brigando entre si. Eles adoram essa ideia de que o Estado e o exército deles é tão grande, mas tão grande, que mesmo quem está lá dentro não conhece todas as células, e que uma pode brigar com a outra, e que tem várias pessoas acima do presidente. Cara, eles adoram isso, isso deixa eles com pipi super duro. E ainda mais com todos esses super-heróis terem suas identidades públicas e estarem na folha de pagamento, podendo ser demitidos ou regulados por qualquer um. E o Homem-Aranha que se foda nessa. Ele que vai cuidar da tia doente e arrumar um trabalho. Não, Nick Fury, eu já falei que eu não quero o Homem-Aranha na minha equipe. O Clarim Diário vive falando mal dele. Se os investidores virem ele do meu lado, as minhas ações vão despencar. Eu não tô nem aí se ele já salvou Nova York do Hulk. Eu salvei mais vidas com as minhas criptomoedas e com a compra do Twitter. Mutantes? Isso deve ser piada, né? Pô, essa gente é criminosa. Não tem um que presta. Se me virem do lado deles, a minha ação vai a zero. Você quer ver eu ficar pobre? Não quero saber se esses tais de X-Men aí salvaram o mundo do Magneto. Pra mim,
é tudo bandido. E se depender de mim, vai ter sentinela com tecnologia Stark. Se tu botar um desses na equipe, vai que um dos telepatas dele controla minha mente e doa toda a minha fortuna pro Vidas Mutantes Importam. A HQ brinca muito com o mundo do cinema. Toda a quadrinização é feita para você sentir que tá vendo um filme da Marvel multimilionária em escalas totalmente impensáveis. Além do rosto do Nick Fury ser do Samuel L. Jackson, todos os outros Vingadores também têm rostos baseados em atores famosos da época. E eles vivem brincando também de fazer uma suposta escalação de um filme dos Vingadores, quais atores poderiam interpretar cada um deles, alguns até citando os que são de fato eles na HQ. Tem uma ironia do destino muito famosa, porque eles falam mal do Robert Downey Jr. na época, que tinha vários problemas com a polícia e com drogas. E também aparecem aqui vários outros famosos da época interpretando eles mesmos e interagindo com os Supremos. Como disse, o primeiro confronto da equipe é consigo mesma. No caso, o Hulk. O Bruce Banner ele não aguentava mais as piadinhas dos colegas de equipe, suas experiências não estavam dando certo, enquanto que a do Gigante e da Vespa estavam dando cada vez mais certo e deixando ele para trás. A sua ex-mulher estava saindo com galãs de cinema e a opinião pública estava indo totalmente contra os Supremos. Afinal, era uma equipe com um orçamento astronômico que poderia, comprometer a qualidade de vida do estadunidense. E a equipe não fazia nada demais além de ir na Oprah, da audiência, sabe? Então, pra que uma equipe tão rica assim, pra não fazer nada? A gente tem que lembrar que nessa época, como esse universo é novo, a única coisa de realmente mais grave que tinha acontecido foi um ataque do Magneto, que foi parado, obviamente, pelos X-Men. Então, para dar propósito para a equipe e para se sentir forte novamente, o Banner toma aquela fórmula que o transformou em Hulk e sai causando destruição e morte em Nova York. Como o público geral não conhecia a identidade do Hulk, foi realmente a desculpa perfeita para os Supremos ganharem toda a simpatia que precisava do público, ter seu orçamento aprovado e, até as pessoas que foram mortas pelo Hulk ganharam uma espécie de funeral coletivo ali em Nova York. Eu penso que esse ataque do Hulk em Nova York foi o 11 de setembro do universo Ultimate. Eu digo isso porque essa HQ é de 2002 e o 11 de setembro tinha acontecido há poucos meses. E eu não sei se você sabe ou se você lembra disso, mas próximo do atentado do 11 de setembro e a invasão do Iraque, era proibido se criticar a invasão dos Estados Unidos do Iraque ou então criticar o Bush. Artistas, quadrinhos que faziam isso, eles eram veemente censurados, tá? Isso na suposta terra da liberdade, que alguns monarcas tanto defendem. Mas quando é do interesse dos Estados Unidos, eles censuram mesmo, cala a boca de todo mundo e dane-se. Eu sei que logo depois isso virou, como por exemplo o álbum Boom do System of a Down, que fez muito sucesso e era uma crítica aberta ao que o Bush estava fazendo, mas os primeiros meses você não podia criticar as atitudes dos Estados Unidos. Tanto que o Bush aparece nesse quadrinho, os Supremos batem continência para ele é uma figura simpática, a esposa dele é uma mulher tão interessante
que desperta até mesmo o interesse do Tony Stark, que está acostumado a comer as atrizes mais gostosas de Hollywood, sabe? É um exagero tremendo na babação de ovo de um presidente. E o exército dos Estados Unidos é membro e parte integral dos Supremos. Além dos Supremos estarem de fato alistados no exército e sendo financiados pelo governo, os fuzileiros navais lutam ao lado dos Supremos. E em outras histórias, sabe? Os fuzileiros americanos são membros extras e vitais na formação dos Supremos, mostrando que o exército americano também são nossos super-heróis. Cara, os Supremos aqui, ele é tão de direita que ele apenas ser uma ferramenta para manutenção do status quo e da soberania dos Estados Unidos. E não pense que porque aqui não mostrou o 11 de setembro, que a xenofobia contra muçulmanos passou batido. Muito pelo contrário, tá? Logo no volume 2 de Supremos, a primeira cena, a primeira oportunidade é o Capitão América, que é o símbolo máximo dos Estados Unidos, metendo a porrada em um monte de muçulmano estereotipado e terrorista. Só que isso aí vai ficar um papo para outro vídeo. O Hulk, além de ter matado menos pessoas em Nova York do que o 11 de setembro, ele também brinca com aquela paranoia do estadunidense que acredita que o atentado às Torres Gêmeas, na verdade, foi um plano arquitetado do governo para ganhar a opinião pública e invadir o Iraque. Outro problema interno que os Supremos têm que resolver é o do Hank Pym. Mesmo no universo regular da Marvel, ele já é mostrado um cara instável, um cara problemático, um cara que às vezes cai ali pro lado da vilania, como a primeira vez que apareceu Jaqueta Amarela, e o potencial vilanesco dele mesmo é representado na criação do Ultron, que é uma espécie de alter ego dele sem as moralidades de alguma religião ou sociedade. E aqui, após uma crise de ciúmes dele, não só dele ter sido um completo inútil contra o Hulk, mas também porque a Vespa foi fotografada beijando o Capitão América, ele fica completamente com raiva disso, desconta toda a sua frustração nela, ele quase que mata a coitada, é uma cena terrível de se ler, e a gente descobre que esses históricos de violência de casal é desde o começo de namoro deles, ele vira e mexe, faz isso, e o Capitão América vai lá disciplinar o seu amigo na base da educação dos anos 40. Milico, bilionário, agressor de esposa, corno, patriota, maluco depressivo e esquizofrênico, cara, não dá pra você simpatizar com nenhum dos Vingadores. A melhorzinha ali é Vespa, que é infiel. Cara, só faltou alguém pegar uma trans e cheirar uma carreira de pó para esse quadrinho ser mais de direita possível. Apesar que Mercúrio e Feiticeiro Escarlate, que aparecem logo em seguida como Supremos Secretos, se pegam. Maluco, irmãos se pegando, que coisa errada! Todo mundo sabe que o certo é pegar prima. Fabi, saudade. Arte dos fãs, não marca bobeira, hein? Essa arte é do Hudson.hrp. Ele me fez de Ciclope baseado nessa foto que postei de zoeira no Twitter. Ele primeiro fez a arte na mão, depois publicou lá no Twitter e colorizou. Ficou animal, Hudson. Muito obrigado mesmo. Como eu disse, tu salvou aquele meu dia. Sigam ele lá no Instagram e deem aquela moral pro artista. E essa pixel art é do Bruno Altran,
ou BR_cust. Essa pixel art é baseada numa foto minha que usava de perfil lá no Facebook. E ficou fofinho demais. Sigam lá o Bruno nas redes sociais e confiram o jogo que ele está desenvolvendo chamado Pup Panic. As redes sociais dos dois estará na descrição e no primeiro comentário fixado. E se você quiser mandar uma fanart aqui para o canal, me marca lá no Twitter ou no Instagram que você será citado num vídeo futuro. O próximo arco é tão de direita que parece uma paródia. Aqui, alienígenas transmorfos que ajudaram os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e que se esconderam pela sociedade todas essas décadas, finalmente colocará o seu plano em prática, o plano de harmonização da humanidade. O plano é bem vago, você não consegue entender muito bem o que esses alienígenas querem de fato fazer, mas o que é dito mais ou menos é que eles tirarão a liberdade das pessoas, acabarão com as classes sociais, transformará todo mundo numa espécie de proletariado que vai trabalhar para enriquecer o governo central desses alienígenas e materiais que ninguém conhece muito bem. Sabe? Por mais de toda essa desculpa de que são alienígenas transmorfos que ajudaram os nazistas, isso parece muito com medo do fantasma do comunismo que vai tirar a sua liberdade e vai te escravizar para enriquecer um ditador imaterial. Pô, meu amigo, o nome disso é capitalismo e patrão. Esses alienígenas estão fazendo várias coisas para controlar a opinião pública, desde colocar veneno na água, chip na vacina, controlar ondas de rádio para mudar a opinião pública, se infiltrar no órgãos do governo, criar filmes de cultura que deixa as pessoas mais fracas. Sabe? É só uma grande piadoca mesmo com essa paranoia estadunidense. Não é para levar a sério, é dito mesmo em tom de piada aqui. Só que, pô, alienígenas, nazistas, comunistas não tem maior maniqueísmo de direita do que isso. Esses CTs são os Skrulls. Afinal, nessa época, o Quarteto Fantástico Ultimate ainda não existia e era realmente os vilões perfeitos para esse tipo de história, quase que antecipando o Invasão Secreta. Foi uma ideia muito bacana mesmo do Mark Millar. Só que depois a Marvel preferiu separar os Skrulls dessa raça, então eles começaram a nomear essa raça de Chitauri, que foi um dos nomes possíveis citados durante a HQ, e foi esses alienígenas que apareceu no primeiro filme dos Vingadores. Na verdade, todo esse Supremos foi usado no primeiro filme dos Vingadores. O primeiro filme dos Vingadores nada mais é do que o plot dos Supremos misturado com a origem dos Vingadores do universo regular, e saiu um bom filme com uma história bem coerente. Para eliminar uma célula de espionagem Chitauri, os Supremos Secretos são convocados. No caso, a Viúva Negra, o Gavião Arqueiro, de linha de frente, e de apoio, o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate. Eles vão invadir 2 prédios e assassinar todo mundo que está lá dentro. Só que os Chitauris que estão lá dentro não são Chitauris guerreiros. São uma célula de contabilidade. Ninguém ali sabe lutar. A única coisa que você vê ali é o exército americano massacrando um monte de civis indefesos. Só que de forma muito bem coreografada, super-heróica e mais Matrix possível. Eu realmente fiquei
muito incomodado lendo essas páginas. Porque, cara, eu só tava vendo ali a máquina de massacre e guerra que é os Estados Unidos agindo. Só que de forma tão, sabe, tão heróica, tão, como eu posso dizer, tão espetáculo, mas espetáculo no sentido de se mostrar. Eu entendo que o estadunidense médio, fã de milico, vai ficar de pipi super duro vendo aquela cena do seu exército super eficiente assassinando um monte de imigrante ilegal que poderia estar tentando acabar com a liberdade dos Estados Unidos. Mas, cara, o exército, com muito menos força, poderia prender todo mundo ali e ser muito mais eficiente em arrancar informações dessas pessoas que estavam ali fazendo espionagem. Cara, é uma das coisas mais absurdas que eu já li na minha vida e pra mim parece uma paródia. Todo esse arco dos Chitauris não é lá muito interessante. Um monte de alienígenas fazendo cosplay de nazistas e o exército americano combatendo eles numa base americana e recebendo ordem do símbolo máximo dos Estados Unidos, que é o Capitão América. Como eu falei mais lá para trás do vídeo, os fuzileiros navais são parte integrante dos Supremos e nesse arco eles são realmente mostrados como eles são super-heróis, assim como esse monte de pessoa super poderosa e que você pode fazer também a diferença se alistando no exército dos Estados Unidos e podendo salvar o mundo desse monte de alienígena imaterial nazista comunista. E, cara, só é, sabe, muito desinteressante. Só que o que pouca gente sabe é que essa parte dos fuzileiros navais sendo parte dos Supremos iria aparecer no primeiro filme dos Vingadores. Isso estava no primeiro roteiro aprovado, só que para se usar o exército dos Estados Unidos num filme, você precisa seguir ali uma série de exigências, você não pode falar um monte de coisa, você tem que dar um tempo de tela específico para eles, fazer certas cenas, usar determinado maquinário. E no fim acabou não sendo viável. Essa parte foi cortada do primeiro filme dos Vingadores e essa ideia foi esquecida nos filmes futuros. Então, cara, graças a Deus que a gente não teve no MCU fuzileiros navais salvando o mundo de alienígenas tal qual o Independence Day. No final, o exército americano, um bilionário e uns cornos conseguiram salvar o planeta de uma invasão alienígena. Diferente do que a Viúva Negra pensava. Ela sempre achou que quando houvesse uma ameaça interplanetária, todo o planeta precisaria se unir para expulsar eles. Mas bastou apenas o corajoso e invencível exército americano. Nossa, cara, o fã de milico aqui deve ficar de pipi duraço, maluco. Deve chegar até uns 7 centímetros se bobear. Lacração! Por que o Mark Millar foi colocar o Nick Fury negro? Todo mundo sabe que o Nick Fury clássico é branco e tem toda aquela vibe shed de homem dos anos 60. Por mais que eu adore que a equipe esteja cheia de homens brancos e sarados e super gostosos e que a mulher apanhe, seja torturada e sequestrada pelos vilões, esse Nick Fury negro me tirou totalmente da história. Maldita cultura woke! Pelo menos o Nick Fury tinha o rosto do Samuel L. Jackson, que disse uma vez pra gente parar de falar de racismo, porque assim o racismo acaba. No final, o mundo agradece os Estados Unidos e nossos heróis comemoram numa festa na Casa Branca, com os últimos quadros sendo eles batendo continência para o presidente Bush e fogos atrás da Casa Branca.
Como disse, Supremos é o inverso do que havia sido apresentado em Authority. Em vez de vermos uma equipe anárquica que caga para autoridades, vemos uma equipe não apenas de direita, mas 100% republicana, glorificando o exército, o presidente, a bandeira e uma suposta liberdade, e dando um pé na bunda de imigrante comunista. Ainda assim, é uma excelente e empolgante HQ, mesmo esse segundo arco sendo bem cansativo, e para mim, seu maior mérito é criar uma equipe de heróis que ninguém é santo, e que você adoraria espancar todos eles, mas mesmo assim, vibra com eles salvando o dia. E também a especialidade do Mark Millar, criando problemas muito mais complexos e políticos do que apenas o vilão do dia atacando os heróis ou roubando um banco. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários se vocês querem um próximo vídeo sobre os Supremos 2, se vocês querem um quadrinho sobre Authority. Eu tenho bastante coisa para falar desses dois. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, outras impressões que tiveram, se concordam, se discordam. Mande esse vídeo para 5 pessoas, não é esquema de pirâmide, é marketing multinível. Pode mandar para aquela pessoa que vai me xingar, manda naquele grupo lá do MBL para o pessoal vir aqui em massa reclamar, dizer que eu sou lacrador e blá blá blá. E não se esqueça de que, se você quiser, você pode apoiar aqui o canal por apenas R$ 7,99. É pouco dinheiro e você terá vídeos exclusivos aqui do canal que eu tô devendo há um tempão. Eu sei, eu prometo que vai sair. Bom, é isso. Até a próxima.